Bom dia, hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro de 2025. Vamos ler Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44, que conta a seguinte história. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Vamos à reflexão. Essa passagem é bastante conhecida e ela é um verdadeiro convite à fé, à compaixão, ao senso de responsabilidade compartilhada. Quando Jesus vê aquela multidão, ele sente compaixão por aquelas pessoas. É falado em Marcos que Jesus as vê como ovelhas sem pastor. Isso reflete o olhar amoroso de Cristo para a humanidade. Um olhar que reconhece as nossas necessidades mais profundas, tanto físicas quanto espirituais. E ele não apenas observa, mas ele age. Primeiro, ele ensina aquelas pessoas, ele cuida das necessidades espirituais e depois das materiais, mostrando aí que a espiritualidade é inseparável da prática do amor ao próximo. Jesus nos convida a ir além da lógica do mundo, a escassez, a confiar na abundância que nasce do coração generoso. Quando ele pede que os discípulos deem de comer à multidão, ele ensina que o milagre começa com a entrega do que temos, por menor que possa parecer. Os 5 pães e os 2 peixes se tornam suficientes quando entregues com fé e com o propósito de servir para um bem maior. Hoje, nós vivemos em um mundo onde a multidão continua com fome. Fome de alimento, fome de sentido, fome de amor, fome de espiritualidade. E assim como os discípulos, muitas vezes nós olhamos para as dificuldades ao nosso redor e pensamos: não temos recursos suficientes. Mas Jesus nos responde: dai-lhes vós mesmos de comer. Ele nos convida a sair da passividade e sermos instrumentos de milagre, ajudarmos os nossos irmãos a partilhar aquilo que temos, mesmo que pareça pouco, quando colocamos à disposição, primeiro de Deus e depois dos outros, os nossos dons e os recursos, eles podem se multiplicar espiritualmente
Às vezes, o que é pouco para nós é muito para o outro. Essa passagem, além de nos ensinar a partilhar o que temos, também nos ensina a confiar na providência divina. Em tempos de crise, de escassez, é importante nos lembrarmos que Deus é a fonte de toda abundância. Precisamos agir com compaixão, nos lembrando disso. O mundo precisa de pessoas que enxerguem o próximo com o coração, escutem as suas dores e ajam para aliviar seus sofrimentos, mesmo que seja dividindo aquilo que consideramos pouco. Hoje, pense nos 5 pães e 2 peixes que você tem. Talvez seja o seu tempo, a sua escuta acolhedora, a sua sabedoria, ou até mesmo um gesto simples de carinho. Como você pode oferecer aquilo que você tem para que Deus multiplique? Confie que Ele fará sua parte. Mas lembre-se, Ele precisa da sua generosidade para iniciar o milagre.